profeta Ageu, no capítulo 2, e o versículo 5 até o versículo de número 9. Segundo Crônicas 7 e versículo 12, até o versículo de número 15. Vamos ler esses dois textos bíblicos, glória a Deus, para nós pensar um pouquinho na lição do dia 1º de janeiro, que nós não tivemos aqui a nossa escola bíblica dominical. Nós tivemos a segunda escola, que falou sobre o avivamento no Velho Testamento, e agora então nós vamos falar aqui sobre avivamento espiritual. E em cima desses textos que nós lermos, nós vamos discorrer mais ou menos o roteiro do comentário da nossa lição que o servo de Deus ministrou para este trimestre. Capítulo 7 de 2 Crônicas, verso 12, diz: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu, capítulo 2, versículos 5 ao 9. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, lemos dois textos, que a lição desse trimestre está aqui nas minhas mãos. O pastor que comentou a lição, pastor Elinaldo Renovato, ele procurou ficar dentro de um roteiro para dar a ideia de o avivamento divino na obra de Deus. E o tema da lição inteira é Aviva a tua obra, baseado em Abacuque, no capítulo 3, versículo 2. Vamos trabalhar então sobre avivamento espiritual. No idioma do cristianismo, no nosso idioma cristão, o que é o avivamento? Eu falei aqui pelo menos uns 3 meses sobre avivamento, ou mais, no ano, fora esse ano passado, no outro, definindo aqui a origem do avivamento, definindo aqui a força do avivamento, definindo também a base do avivamento e definindo o que segura o avivamento, que proporciona o avivamento e como manter a vida em pleno avivamento. Falamos aqui da origem do funcionamento, de quem promove e como alimentar o avivamento.
Num contexto mais da lição de agora, que nós pegamos para estudar esse trimestre, avivamento é bênçãos de Deus concedidas para aqueles que crerem em Cristo. Então, avivamento são as bênçãos de Deus concedidas para aqueles que acreditam e amam Cristo. Estas bênçãos vêm para dentro da pessoa, bênçãos espirituais, e criam dentro da pessoa uma graça magnífica que pode se manifestar constantemente na vida desse cristão. Isto é o avivamento no idioma do nosso cristianismo. Hoje, nós estamos aqui com o tema da primeira lição, que é avivamento espiritual. Nós temos o texto áureo do avivamento. O texto áureo do avivamento é exatamente o pico de todo o comentário daquilo que será abordado hoje, que está no capítulo 7, o versículo 14, que nós lemos, quando diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Este é o texto áureo do avivamento. O que nós devemos fazer pensando ao redor deste versículo. Mas depois existe lá a verdade prática, que nós podemos pensar em 3 atitudes que nós precisamos para adquirir o avivamento ou para ter o avivamento dentro de nós, segurar dentro de nós. E a primeira palavra se chama humildade. Está contido no capítulo 7, verso 14. E a segunda palavra é a busca de Deus em oração, que é um compromisso de todo cristão. E a terceira palavra é conversão. Então, na verdade, as atitudes que precisam para nós termos um avivamento, primeiro é a humildade, segundo é a busca de coração e terceiro é uma conversão verdadeira. Claro que quando nós olhamos para a Bíblia aponta vários textos para nos abalizar dentro da ideia do avivamento. E o primeiro texto está em Salmo 143:1, que o salmista ensina a orar com fervor, não oração morta, mas uma oração com fervor. O segundo texto está em Isaías 55:6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O outro texto é Abacuque 3:2, por avivamento é tempo de buscar o Senhor num avivamento constante. Senhor, avive a tua obra. Em Oséias capítulo 10, verso 12, também o profeta disse: é tempo de buscar o Senhor Deus dos exércitos. Depois de Jeremias 29:13, este versículo é o alvo da semana inteira, que eu estou com esse versículo na minha mente, desde a semana passada. Quando eu penso na Bíblia, já me vem o Jeremias 29:13. Quando nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, nós acharemos ao Senhor. Mas nós precisamos buscar com inteireza de fé, inteireza de sentimento, para nós encontrar o Senhor. E um outro texto que eu queria citar é Romanos, ou Amós 5:4, quando diz: buscai o Senhor para viver, buscai o Senhor para a vida. Esses textos nos levam todos para nós dobrar os nossos joelhos e buscarmos um avivamento. Mas avivamento o que é? Avivamento é uma necessidade da igreja. Ao longo da história da igreja, a igreja sempre teve necessidade de buscar um avivamento. Começou pelos apóstolos, e eles começaram orando no templo e buscando,
até que veio o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e eles falaram em línguas estranhas. Então, avivamento é uma necessidade da igreja, e ao longo da história, a igreja vem mantendo e buscando o avivamento. Mas algumas vezes, algumas épocas, a igreja dá uma esfriada no avivamento. Por quê? Porque a indiferença é o obstáculo que impede o avivamento de vir à igreja. O indiferentismo, eu ir para o culto ou não ir não faz diferença, eu orar a Deus ou não orar não faz diferença, eu adorar o Senhor ou não adorar não faz diferença, e o indiferentismo é um obstáculo para que o avivamento ele dê as picotadas na história da igreja. Mas sempre nós precisamos desse avivamento. Precisamos concentrar a nossa vida no avivamento em primeiro lugar, conceituando o que é o avivamento. Avivamento é dizer para todo mundo aquilo que Deus fez por mim. É sentir todos os dias aquilo que está dentro de mim da parte do Senhor. É falar para as pessoas aquilo que eu conheço das Escrituras, do Evangelho e do Espírito Santo. E é percebermos a manifestação de Deus na vida das pessoas, pelas línguas estranhas, pela revelação, pelo discernimento de Espírito, pela mensagem profética, é perceber o avivamento. E ainda mais, nós conceituando avivamento, nós estamos imaginando aquilo que acontecerá com nós no hoje, no amanhã e na eternidade. E eu imagino que depois que passar esse tempo de adoração e de avivamento, eu imagino a vida eterna de glória. Este mundo não é a minha casa, eu estou de passagem por aqui, toda a igreja. Nós estamos passando por aqui, servindo a Deus, adorando a Deus, mas a nossa morada é lá. No conceito de avivamento, é imaginar também o que será na nossa vida no dia de amanhã. Mas vamos em frente. Qual é a motivação que nós estamos pensando, orientando e aprendendo sobre avivamento? Estou resumindo a lição número 1 aqui. Em primeiro lugar, eu preciso pensar nessa motivação que me leva, então, em primeiro lugar, a voltar aos princípios da palavra. A primeira motivação do avivamento ensinado na igreja é conduzir a igreja aos princípios dos ensinamentos cristãos. Lá no princípio tinha línguas estranhas, lá no princípio tinha amor, lá no princípio tinha fé, lá no princípio tinha quebrantamento. A igreja nasceu no fogo pentecostal, ela se criou no fogo pentecostal, ela vive no fogo pentecostal. Mas quando passa essas fases de esfriamento, nós temos uma motivação em tomar a Bíblia Sagrada e reconduzir o povo, em primeiro lugar, aos princípios. Por quê? Para ter a característica da igreja do princípio, as características da igreja primitiva. Esta igreja que está aqui, ela é a característica, ela tem as características da igreja do princípio, porque ela prega o arrependimento, prega o arrebatamento, ela prega o batismo do Espírito Santo, ela prega as línguas estranhas, ela prega a cura divina, e isso tudo tem acontecido na igreja, com testemunhos confirmados. Então a motivação é reconduzir a igreja a pensar nos princípios e adquirir as mesmas características que a igreja teve lá no princípio também. Mas também, esta igreja primitiva, ela vivia no avivamento, porque havia constância na adoração, havia constância na oração, havia constância no temor, e em tudo que eles faziam era com constância. Agora veja bem, quando chegar ao final desse trimestre,
que estaremos estudando da Escola Bíblica Dominical agora, nós precisamos fazer uma reflexão sobre as nossas vidas. Todos os domingos eu estarei em alguma escola dominical. E os irmãos estarão aqui, às vezes eu passo por aqui. Dificilmente uso esse espaço para dar uma lição aqui, porque os nossos professores são especiais e preparados, mas quando precisa, nós estamos à disposição também, senão eu estou sempre visitando as igrejas dos bairros. Mas eu quero, não sei onde eu estarei na última lição, mas eu quero, quando terminar esse trimestre, eu fazer uma reflexão da minha vida, como eu preciso de um avivamento, como eu vou me esforçar para manter uma vida avivada. Se eu passar todo o trimestre e não tiver resultado na minha vida, eu preciso voltar a estudar uma lição após a outra e buscar o Senhor para que os conceitos da igreja primitiva, do princípio da adoração, venha sobre mim e eu me transforme naquele servo de Deus que eu tanto almejo e que Deus quer. Vamos pensar, saindo dessa introdução, o que é o avivamento espiritual? Primeiro lugar, isso você vai gravar na alma, é uma intervenção divina na vida do cristão. O que é o avivamento espiritual? É uma intervenção divina. Deus vai intervir na minha vida, na vida do irmão, a qualquer momento. Quando eu estava sentado ali, os irmãos estavam adorando, cantando, louvando, e de repente me veio um sentimento, um quebrantamento no meu coração, e as lágrimas começaram a brotar. Eu sei que isso é indício de uma intervenção divina na vida para avivar. Deus vai intervir na nossa vida para avivar a nossa vida. Num culto como esse, numa escola bíblica dominical, num culto de domingo à noite, quando alguém canta, quando alguém prega, quando alguém faz a leitura da palavra, ou faz uma oração, ou às vezes só de olhar para uma pessoa ungida, você já é tocado pelo Espírito Santo. Não é uma e nem duas vezes que a gente olha para uma pessoa consagrada e a gente é impactado pela graça de Deus que está sobre a vida daquela pessoa. Glória seja dado o nome do Senhor. Mas só tem um jeito de Deus intervir. O início da intervenção é quando o Espírito Santo encontra espaço. Se o Espírito Santo não encontrar espaço na minha vida, não haverá intervenção divina na minha vida. Por isso eu sempre oriento e peço para Jesus também para mim. Vamos permanecer com os corações abertos para Deus e para a sua palavra. Que esse é o início de uma abertura para que o Espírito Santo encontre espaço na minha vida. E esse espaço, veja como ele é abrangente, de uma ordem crescente. Em primeiro lugar, o Espírito Santo vai achar o espaço na pessoa, indivíduo. Em segundo lugar, o Espírito Santo vai achar espaço num grupo, na igreja. Em terceiro lugar, o Espírito Santo vai achar espaço na cidade, no estado. E em quarto lugar, o Espírito Santo vai encontrar espaço na nação e até os confins da terra. E eu sou fascinado pelo versículo de Atos 2, que diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Eu abro o meu espaço, mas a igreja abre o seu espaço, mas o Evangelho vai entrando e vai tomando conta da cidade, da nação e do mundo. Vocês imaginaram a tranqueira para que haja esse espaço? É uma intervenção divina para que o espaço se abra. Mas como Deus vai intervir? Logo nós teremos uma receita para que haja intervenção de Deus. Mas podemos já citar.
um povo de Deus ajoelhado. É uma atitude forte para uma intervenção divina. Você ora por alguém e você acredita por essa pessoa e Deus vai falar com essa pessoa. A igreja orava e Deus interviu na vida de Paulo. A igreja orava e Deus interviu lá na prisão, soltando Pedro. E a intervenção divina foi acontecendo no meio dos apóstolos, nas prisões, nas cadeias, e foi nos manicômios, e foi tomando conta. Agora vejam uma coisa só, a pré-condição do avivamento. Qual é a pré-condição do avivamento? Primeiro, antes de um avivamento, vem uma crise. Isso nós precisamos estar cientes desta verdade, que antes de um avivamento, vem uma crise. E isso tem resposta na Bíblia. 7 e 13 de Crônicas que nós lemos. Veja o verso 13. Se eu cerrar os céus, céus fechados, crise. Não houver mais chuva, seca. E ordenar gafanhotos, praga. E consumir a terra, fome. E enviar peste sobre o povo, doenças. Este foi a pré-condição para o avivamento. Uma crise que começou pela natureza e foi atacando a sociedade. Deus fala pela sua palavra como existiu esta pré-condição para o avivamento. Primeiro, vamos definir crise espiritual. Não está tudo bem claro no texto bíblico, mas nós interpretamos. Segundo, crise moral. Terceiro, crise econômica, já está definido o texto. Quarto, crise política. Todos estão vendo? E sexto, a crise afeta tudo. Este é o auge. A crise afeta tudo. A crise moral afeta a moral. A crise política afetou, num contexto geral, a sociedade. A crise espiritual afeta a espiritualidade e tira as pessoas da adoração, e tira as pessoas da oração, tira a pessoa fora da presença de Deus. Então, a pré-condição para o avivamento é crise. Se você estiver numa angústia, e você dobrar os joelhos e buscar a Deus, haverá um derramamento do Espírito Santo. Veja o que diz o verso 14. Mas depois que eu cerrar os céus, depois que não houver chuva, depois que os gafanhotos vierem, a doença vier, veja o 14. Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Xalabashuri Kandarai. Deixa-me dizer uma coisa aos irmãos. Crise espiritual, crise moral, crise política, crise econômica, crise mais crise, ela muda o comportamento das pessoas. Uma crise muda o comportamento. Crise econômica gera roubo, falcatrua. Quantas coisas acontecem, fome, numa crise econômica. Numa crise moral, quantas coisas acontecem, porque o comportamento muda com a crise. A crise traz mudança de comportamento.
Por isso que as pessoas mudam o seu comportamento, porque elas estão em crise. Mas quando passa a crise, as coisas voltam ao normal. Veja só, vamos pensar num comportamento de uma crise emocional: medo, terror, insegurança, síndrome do pânico, covardia. Outra coisa, revolta, ira, brigas, ferimento, desobediência, teimosia. Outra coisa, blasfêmia, ódio de Deus, culpa a Deus pelo seu fracasso, culpa a Deus pelo seu insucesso. Isso é crise espiritual. Desespero. A Bíblia diz: homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Desespero. Mas daí chega no ápice: suicídios, mutilações, e nós poderíamos ir para esse lado agora. Mas não, nós estamos pensando no avivamento e o que acontece para nós chegarmos naquilo que nós estamos precisando hoje. Agora tem uma coisa, vamos pensar que tudo isso acontece, mas Deus muda o rumo da crise. Deus muda o rumo da crise em toda a humanidade. Mas, em primeiro lugar, precisamos ter uma palavra chamada humildade. Eu preciso ceder e entender o que Deus está pedindo de mim. Eu não posso me emperrar nos meus conceitos, na minha teimosia, no meu jeito de ser, se Deus está querendo alguma coisa de mim. Se Deus está me puxando para um outro lado, eu preciso temer o Senhor e dizer como Paulo: que queres que eu te faça, Senhor? O que quer comigo? Alguém já perguntou: Senhor, será que estou certo? Será que estou errado? Veja o que o texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Deus quer mudar o rumo da crise. Mas o primeiro requisito para a mudança da crise é a humildade. E se humilhar e orar. E o segundo requisito é a oração. E se converter dos seus maus caminhos. O terceiro requisito é uma conversão sincera. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos em frente. Necessidade de um avivamento espiritual. Vamos pensar nisso. Por quê? Porque os castigos vêm. Deus usou os profetas, veja bem, para avisar, alertar o povo que os castigos viriam. Havia uma necessidade de um avivamento espiritual. Deus manda os profetas avisarem o povo não ouviu, está em Amós 2:5, Isaías 6:11, e como o povo não ouviu a voz de Deus, agora vejam como os negócios as coisas vão fechando. Deus falou por profeta para o povo, na época o profeta tinha função, esse ministério, o povo não ouviu. O que aconteceu com o povo? Foi cativo para a Babilônia. Deus está falando com o povo de Israel. Foram levados cativos para a Babilônia. 1/3 deles morreram à espada, daquela geração, e o outro terço morreu de peste e de fome. Cumpriu-se a palavra do profeta. Só que é o seguinte, lá no cativeiro, continuaram se multiplicando na escravidão gente. Os sacerdotes foram envelhecendo e foram morrendo. Foi 70 anos. E a maioria dos sacerdotes que foram para o cativeiro morreram. E o povo começou a adorar duas coisas. Adora o Deus de Israel, mas familiarizado com o paganismo, mistura a adoração.
E como eles começam a misturar a adoração, Deus faz o povo do exílio voltar. O profeta Daniel entra em cena, vai orar. Tem uma série de versículos e textos que os profetas foram orar, e estava vencendo e eles tinham que voltar. Deus faz o povo voltar do exílio, através de Ciro, rei da Pérsia. Mas veja só, quando o povo volta do exílio, se estabelecem de novo na terra, eles tinham uma característica diferente. Era um povo que não achava falta do culto. Era um povo que voltaram do cativeiro, que não achava falta da igreja. Porque eles tinham aprendido sobre Deus num contexto mais teórico, mas na prática o paganismo tinha tomado conta deles. E eles entendiam em partes. Queriam adorar a Deus, mas também queriam os seus ídolos. Queriam adorar a Deus, mas queriam também fazer parte do paganismo. Veja só, o povo volta do cativeiro, depois de ser escravo 70 anos, e não tem vontade de ir no culto, e não tem amor pela igreja. Daí entra o assunto do irmão Ageu. Agora entra o assunto do irmão Ageu, e Deus usa o Ageu no capítulo 1, e o versículo 2 que diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. É o Ageu na frente do povo de Israel, pregando para a congregação que veio do cativeiro. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não é hora de construir a igreja. Vamos ver qual é o outro versículo, 8 e o 9. Subi ao monte, trazei madeira, edificar a casa, e dela se agradará, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhasse para mim, mas esse que alcançasse pouco. E esse pouco, quando trouxesse para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus o orvalho, e a terra retém o seu fruto. Eu fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. E daí vai o texto, que daí um pouquinho nós já vamos ler mais alguma coisa. O Ageu se levanta e prega: precisamos construir a igreja, vão subir os montes, vamos buscar madeira e fazer o templo, mas vocês não querem. Cada um quer ir atrás da sua própria casa, e acha que não é tempo de construir a casa, e não é tempo de fazer o santuário, e cada um faz como quer na sua própria casa, e a minha casa vai ficar deserta. Era Deus usando Ageu para profetizar para a nação de Israel, que tinha vindo do cativeiro. Mas quando Deus usa Ageu, Deus também precisa levantar homens para cumprir a sua palavra. Se aquele povo não estava ouvindo a voz de Deus, Deus levantou 2 homens. Um se chamava Zorobabel, e o outro se chamava Josué. Zorobabel era o governador, e o Josué era o sacerdote. Uma autoridade num contexto legal, executivo e tal, e uma autoridade espiritual. Um vai incentivar o trabalho, e o outro vai incentivar a adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o Ageu,
Ele é tomado por uma graça tão grande, porque não sai o ministério de Ageu sem a casa ficar pronta. Enquanto Zorobabel é o governador e Josué o sacerdote, o Ageu já fez o convite, já mandou buscar madeira, já mandou trabalhar. Agora o que o Ageu faz? Se levanta para incentivar. Existe aquela palavra exortativa de cobrança, mas existe a palavra de incentivo. E o profeta Ageu se levanta para incentivar o povo. E sabe o que ele falou? Veja a beleza desse texto. 2 de Ageu, 8 e 9. Isso aqui é uma coisa muito forte. Diz o verso 8: minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, nas mãos do governador, do Zorobabel, do construtor, está o dinheiro, porque a prata e o ouro são meus. E a casa vai ficar tão linda, muito mais linda, a glória dessa segunda casa será melhor do que a primeira, diz o Senhor. E dentro dessa casa haverá paz. Em outras palavras, haverá avivamento, haverá derramamento de Deus, haverá manifestação de Deus nessa casa. Glória a Deus. Está tudo pronto, mas está faltando uma coisa. É preciso o libertador se levantar. Deus não acha um homem consagrado. Ele pega então o rei Ciro, o rei Ciro, que reinava sobre a Pérsia, e levanta para libertar o povo do cativeiro babilônico, totalmente. Ele libera todo mundo. Agora o projeto de construir o templo, o projeto de adoração e o projeto de libertação está com os portões abertos, e o povo tem que aproveitar, porque o derramamento de Deus estava acontecendo. Glória a Deus. Em Isaías 45 e 3, Deus diz que Ciro é o seu servo, não era nem crente, e ele diz que Ciro é o seu ungido. E quando Deus resolve usar uma pessoa, ele usa até um ímpio. Quando ele dá uma tarefa para uma pessoa fazer, não, mas eu nem sou bem crente, eu estou só aprendendo, só começando. Se Deus resolver te usar, Ele vai deixar todos nós sentados adorando, e Ele vai usar você. Quem era o mais ímpio na época do Paulo, do grupo? Ele. Quem era o mais duro, o mais teimoso, o mais incrédulo, o mais perseguidor? Paulo. A congregação não era santa? Sim. Quem Deus quis usar? Paulo. Eu vou pegar esse moço e eu vou ensinar ele como custa sofrer pelo meu nome. Eu vou fazer desse Saulo de Tarso um Paulo. E ele transformou esse homem no maior pregador de toda a história. Escreveu 3 epístolas. As doutrinas fundamentais estão todas contidas nas cartas de Paulo. Os dons espirituais estão todos contidos nas cartas de Paulo. Os frutos do Espírito, fruto da carne, está tudo contido nas cartas de Paulo. Mas Paulo era incrédulo. Paulo era duro, mas quando Deus quer trabalhar, Ele faz. Lembra quando eu falei aqui sobre o jumentinho que entrou em Jerusalém? Quem ficava em cima de um bichinho daquele bruto, na sua ignorância? Mas quando Jesus montou, ele não fez nem o estardalhaço, porque uma natureza muito forte veio sobre a natureza da ignorância e dominou.
venha a natureza divina sobre nós e nos domine. Venha a natureza do Espírito Santo sobre mim, sobre ti, sobre nós, e nos quebrante, e nos arrependa, e nos conquiste, e nos converta, e nos dobre. Xarabachuri. Venha a natureza divina sobre nós, para tirar a nossa dureza, para quebrantar a nossa velha natureza, para nos arrancar da ignorância, nos libertar. Essa semana eu estava pensando, meus irmãos, já encerro aqui, como Deus batalha para transformar o homem. A pessoa se converte com um grau de incredulidade, de dureza, de pecado, enterrado, e vem para Jesus. E ele precisa fazer força para ele sair desse atoleiro. Deus está lhe ajudando, mas se ele não fizer a parte dele, não vai acontecer. Quantas pessoas que Deus até está usando, mas existe um fogo de maldade abrasador lhe tentando dia e noite. Se ele não pedir graça para Deus, ele desvia, se ele, no estalo de dedo, ele cai da graça. Num piscar de olhos, ele sai dos caminhos do Senhor. Por qualquer coisa, ele volta para o mundo. Mas se ele se esforça, Deus vai trabalhando. Um dia de cada vez, e Deus vai limpando. Ele vai se batendo, mas Deus vai trabalhando. E a Bíblia Sagrada diz, um texto da Bíblia Sagrada diz, até que Cristo seja formado dentro, numa estatura de varão perfeito, de homem maduro. Paulo chegou a dizer, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino e eu até discorria como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino, glória a Deus. Agora deixa-me dizer uma coisa para me orar. Deus está nos chamando para sairmos da inércia. Muitas pessoas estão numa inércia espiritual. Estão ali, mas estão numa inércia, numa letargia espiritual, frieza, mornidão, chama apagada. E Deus está querendo puxar para cima. Deus está querendo tirar da cama de madrugada. Deus está querendo trazer para o templo para adorar. Deus está falando em casa. E Deus está falando no templo do Senhor. Preciso uma coisa só, chamada atitude. Atitude e decisão. Se eu tomar uma atitude e uma decisão, eu vou conseguir. Se nós fizermos a nossa parte, Ele vai nos usar no meio da crise. Mas se nós não fizermos a nossa parte, Ele poderá, e essa palavra eu falo com muita responsabilidade e temor, Ele poderá provocar uma crise para nos levar ao avivamento e à santificação. Não precisa ninguém se levantar do seu banco agora, porque eu quero fazer oração por ti onde você estiver, do jeito que você estiver. Deus está ardendo no meu coração aqui.
E o avivamento será uma ação divina direto. Ele vai trabalhar na mente, ele vai trabalhar no coração, vai trabalhar na emoção, e vai trabalhar no dia a dia. Você vai ver as ações de Deus. Você está se sentindo puxado pelo Espírito Santo, ou puxada. Jesus está me chamando, parece ver Deus olhando para Sansão lá no início. E a Bíblia diz que de quando em quando Deus impelia Sansão para a direção dos filisteus. Sansão estava tranquilo e de repente começava a ter um sentimento para aquela região, e ele erguia os olhos e via as terras dos filisteus. Ele era puxado para lá. Você vai ser puxado para a igreja, vai ser puxado para a adoração, vai ser puxado para a oração, vai ser puxado para o louvor, para a pregação da palavra, vai ser puxado para a evangelização. Deus está nos puxando para um grande avivamento. Feche seus olhos. Amado Deus, Pai Celestial, eu quero te agradecer, Senhor, nesta hora, pela tua graça e a tua presença, pelo teu Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. Te agradecer, Senhor, porque os nossos corações estão ardendo. O Senhor toca em nossas vidas. Eu quero me humilhar diante de Ti, Senhor. Eu quero buscar a Tua face, Senhor. Eu quero fazer aquilo que o Senhor exige que eu faça, para me ter uma vida avivada diariamente. Esta é a minha oração, mas também orar pelo Teu servo, a Tua serva, que está fazendo um pedido semelhante a este, pedindo ao Senhor que ajude Teu filho no quebrantamento, no arrependimento, na humildade, no buscar a Tua presença, para receber do Senhor um avivamento espiritual, falar em línguas estranhas do templo, receber a presença do Senhor no carro, no trabalho, na cozinha, no quarto, na sala, na rua, no ponto do ônibus, no hospital, na farmácia, no cabeleireiro, Senhor, no volante, dentro da fábrica, dentro do avião, lá no centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, qualquer região do mundo. Toca nessa vida, Senhor. Tu és o Deus que acompanha, que está junto. Ajude o Teu servo, a Tua serva a ter um encontro contigo. Me ajude, Senhor. Eu quero ter todos os dias um encontro contigo, Senhor. Ajuda nós todos, a Tua igreja santa, as Tuas ovelhinhas que estão aqui, o Teu rebanho. Ajuda nós a manter a nossa vida espiritual em dia, a chama acesa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tua palavra vem nos ensinar a trajetória desse povo de Israel, já nesta abertura da nossa lição desse trimestre, Senhor. E assim eu te louvo e te bendigo, e peço a Tua bênção sobre o Teu filho, sobre a sua casa também. Que o avivamento entre nessa casa, que o avivamento entre nesse lar, nesta vida, nesta família. Que o avivamento permaneça aqui dentro do templo, junto com todos nós. Não deixa, Senhor, a maldade, o orgulho, a incredulidade, a dureza invadir as nossas vidas. Mas sim, Senhor, levante o Teu povo cheio do Teu Espírito Santo. Que a coragem, que a autoridade venha do Senhor. E nós não façamos nada por nós mesmos, mas façamos por Ti, pela Tua palavra, Senhor, pela autoridade do Teu Espírito Santo. Eu sei que a Tua graça não nos deixa mole, não nos deixa covardes, não nos deixa frouxos, mas a Tua palavra nos deixa valentes e encorajados, humildes e quebrantados e cheios do Teu Espírito Santo.
Visita esse lar, meu Deus. Visita esta vida, meu Deus. E assim eu te agradeço, Senhor,